Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há encontro entre Montenegro e Pedro Nuno? É, portanto, minha convicção que a reflexão que o secretário-geral do Partido Socialista me transmitiu irá fazer poderá e deverá conduzir à decisão do Partido Socialista viabilizar o orçamento do Estado para 2025 e, assim, os políticos e a política servirem o interesse do país e o interesse das pessoas. Depois do encontro com Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro falou ao país às 8 da noite. O primeiro-ministro elencou as cedências do governo perante as exigências do Partido Socialista na proposta que Montenegro classifica de irrecusável, proposta de orçamento do Estado para 2025. Mas será mesmo irrecusável? Estamos a viver mais um importante episódio deste drama orçamental, mas a temporada ainda não chegou ao fim. E é sobre isso que vou conversar com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 4 de outubro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Cá estamos nós, outra vez, na história do dia, a falar de orçamento do Estado e acho que ainda vamos falar muito mais. E estamos a ter esta conversa depois de um dia intenso do ponto de vista político, que começou com um debate quinzenal, e acho que é importante referirmos isso, que acabou quentinho, ali mesmo antes da reunião entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Sim, com interpelações à mesa e tudo, parte a parte. Vá lá, não foi defesa de honra. Há sempre aquela ideia de quando é que eles vão esticar da espada, do sabre, para fazer aqui um duelo ao século XIX. Mas aí, essa parte final, eu até acho que o Luís Montenegro, ao longo do debate, conseguiu ir estando um bocadinho por cima e vender melhor aquilo que era, comunicar melhor aquilo que eram as intenções do governo e de alguma forma encurralar o Partido Socialista, mas nessa parte final, para mim, até cometeu o único erro do debate, que foi pegar-se com Pedro Nuno Santos, e até acho que isso o irritou particularmente, com algo que ele teria dito, a seguinte expressão: foi um erro, num à parte parlamentar com o microfone desligado. Confundiu-se, baralhou-se, quis explicar a diferença entre moção de censura e rejeição do programa de governo e não contribuiu muito a essa parte final. De resto, genericamente, aquilo é um formato que é feito para o Primeiro-Ministro brilhar, e Luís Montenegro isso soube interpretar bem esse papel. E chegamos então à reunião, ao final da tarde, na residência oficial do Primeiro-Ministro. A reunião acabou com continua no próximo episódio. Pensei que ias dizer não perca o próximo episódio, porque nós também não. Que aliás era ao final de uns desenhos animados muito populares, talvez até no tempo, já não apanharam tanto, já eram um bocadinho mais velhos do que esse tempo, estes dois protagonistas, mas que uma das grandes vantagens ao poder desses desenhos animados é quando havia uma fusão entre duas personagens. Se bem te lembras do Dragon Ball. Neste caso está difícil a fusão, mas o dia, esta quinta-feira, pressupõe que há uma abertura para a continuidade do diálogo. E, portanto, embora tenha havido ali um final crispado e um Pedro Nuno Santos incomodado e quase despeitado, creio que o dia de quem quer uma negociação e quer que chegue a um porto de negociação entre este centrão político não tem aqui algumas razões para ter esperança. Então vamos aqui recordar quais são, afinal, as linhas vermelhonas do Partido Socialista nesta matéria da proposta de orçamento do Estado.
Bom, o Partido Socialista tinha duas grandes linhas vermelhas, que era a descida do IRC transversal, que não queria, e também o fim do IRS jovem, tal e qual o governo da AD a desenhou e tem vindo a desenhar e a defender ao longo das últimas semanas. E também, obviamente, que estava no respectivo programa eleitoral e programa de governo. E isto era aquilo que o Partido Socialista dizia que devia mesmo desaparecer. Nem valia a pena estar com modelações porque os princípios eram errados. Portanto, não valia a pena ajeitar, dar ali um jeitinho, porque era mesmo contra. Exato. Vamos imaginar que o que queria era pegar e arrastar para o caixote do lixo, não é? E, portanto, a posição do governo foi sempre de não poderia abdicar destas duas medidas. O que em si era toda uma falácia de discussão, porque há um IRS jovem em vigor. Não é com aquelas... precisamente com aqueles moldes que o governo apresentou, o governo atual. E também o Partido Socialista não é totalmente contra a descida dos impostos para as empresas nem do IRC, mas com condições específicas. Então vamos olhar em concreto para aquilo que o governo agora propõe, por exemplo, em matéria de IRC. Bom, em matéria de IRC, o governo não abdica dessa descida, mas no primeiro ano, explicou o primeiro-ministro, em vez de ser 2%, é 1%. É metade. É metade. E, portanto, nesse aspecto, é o esforço de aproximação possível. Agora, também há uma disponibilidade do governo total para melhorar esta contraproposta, aprimorar, e Luís Montenegro diz aprimorar do ponto de vista do Partido Socialista, ou seja, para ele está um produto acabado. Aliás, já não era aquilo que a AD queria. Mas está disponível para ouvir o Partido Socialista e mais uma bonificação aqui e outra ali, porque o Partido Socialista nem era contra que fosse 3%, fosse para empresas que, por exemplo, valorizam os salários ou têm os salários acima da média. Eu agora estou a tirar este número para o ar, mas não era contra isso. E, portanto, pode haver esforços de aproximação nesse sentido. O resto do valor em causa pode vir a ser aproximado. Agora, é um bom ponto de partida a proposta que foi apresentada por Luís Montenegro nesse ponto, que abre a margem, é uma boa base, não é? Aqui, só para entender isto bem, portanto, em matéria de IRC, o Partido Socialista acha que mais do que um corte cego no IRC, deve ser valorizada a empresa que sobe o salário, que dá melhores condições, e aí, nesses casos, então, haver um corte do IRC e não assim, um corte geral para todos. É precisamente, isso? Aquilo que era a perspectiva do governo da AD era um corte transversal. Porquê? E isto sempre foi uma perspectiva um bocadinho dos partidos de direita, embora António José Seguro tenha, como Pedro Passos Coelho, desenhado uma redução do IRC, porque tem-se a perspectiva que, havendo esse corte transversal, se atrai investimento estrangeiro. Porque se eu estou entre para a Irlanda, em que a taxa, e agora vou ficcionar, é 4%, e para Portugal, onde a taxa é 14%, estes valores não estão corretos, estou a dar um exemplo. É um exemplo. Eu vou para a Irlanda e não para Portugal. Isto foi sempre a desculpa de quem defende uma baixa de IRC, já na perspectiva do Partido Socialista. O grande beneficiado por essa descida são as grandes empresas, ou os grandes beneficiários serão as grandes empresas, enquanto as pequenas e médias empresas muitas vezes já não pagam IRC, até porque não conseguem ter lucros que lhes permitam fazer esse pagamento e, portanto, duvida da eficácia dessa descida transversal e, se quiseres, como dizes, Ricardo, cega. Já regressamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Ainda temos de falar da proposta relativa ao IRS jovem e, afinal, qual será o próximo ou os próximos passos neste drama? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer.
Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, e no que toca ao IRS jovem, o Governo propõe algo que já está em vigor? Foi isso mais ou menos que eu percebi, ou não? Bom, pelo menos ainda aquilo que tem sido a comunicação do Governo é no sentido de, como eu dizia há pouco, há um IRS jovem em vigor, agora, atualmente em 2024, que foi aprovado por António Costa. Tem ali, obviamente, uma série de limitações. Por exemplo, é durante 5 anos que existe esse desconto, que é progressivo, tem um limite de idade de 30 anos, o outro IRS jovem do Governo tinha 35, mas tinha um modelo de limite desses tais 5 anos e começava a contar quando entravas no mercado de trabalho. Se entrasses com 18 anos, tinhas esse desconto até aos 23. Se entrares com 25, tens até aos 30 e acabou. Creio que aí até dava com 26 os 5 anos, havia ali o 30 inclusive, creio que era assim. E o que acontece agora é o Governo que tinha a sua proposta de IRS jovem até aos 35 desenhado de uma forma, enfim, ponderava retirar escalões mais elevados, mas que também era uma descida transversal para todos e permanente. Desta vez vai buscar o princípio da medida anterior, em que em vez de serem 5 anos, são 13 de limite e pode ir até aos 35. Isto, no fundo, até pode ficar muito parecido em termos de descontos, e é preciso agora fazer as contas, como diria o nosso atual secretário-geral da ONU, nos tempos em que era Primeiro-Ministro, enfim, tem umas circunstâncias difíceis em que respondeu a essa questão, mas isto para dizer o quê? É preciso fazer essas contas, mas na verdade esta contraproposta está desenhada, não estou a dizer que é, mas está desenhada de uma forma a parecer que isto é o IRS de António Costa plus, ou seja, que isto é uma forma de, e permite-me a expressão, que também Ana Malhou não verá a mal, turbinar a proposta de António Costa e não estar a refazer a proposta de Luís Montenegro e da AD. Portanto, a imagem, pelo menos, que o Governo quer passar é que está a pegar numa proposta do Partido Socialista e está a alterá-la para ir ao encontro também dos pressupostos. Exatamente. E estamos a gravar esta conversa na noite de quinta-feira, já sabemos que tudo é muito rápido e os acontecimentos sucedem-se uns aos outros, e Pedro Nuno Santos saiu calado de São Bento, e a esta hora que estamos a gravar esta conversa ainda não sabemos o que poderá responder o PS a tudo isto. Não, o PS tem aqui 2 alternativas. Ou vai, e tem para os próximos dias, pode ir por aqui, enfim, ou vai num sentido de dizer que na verdade isto não muda nada, porque a proposta não tem nada a ver com a proposta do Partido Socialista e que é uma interpretação abusiva dizer isso, e que também existe na mesma uma descida do IRC, ou olha para isto de um ponto de vista positivo e diz que aceita ou começa a iniciar uma negociação para a aceitação daquilo que é proposto, e tenta começar agora a puxar para si os louros desta alteração do Governo. Isto é um momento decisivo, porque ao PS diz isto não tem nada a ver com o que propomos e, portanto, isto vamos chumbar. E continua. Ou diz o seguinte, isto já está bastante diferente porque isto vai ao encontro do que nós queremos, e começa a fazer um plano inclinado de aproximação ao Governo. E, portanto, é definidor, estes próximos dias vão ser definidores daquilo que é o futuro, creio eu, deste orçamento, pelo menos da aprovação deste orçamento ao centro. Porque do ponto de vista político, o Governo consegue, tu me dirás, mas eu vou usar aqui esta expressão, consegue com sucesso passar esta imagem de nós fizemos a nossa parte, nós cedemos, demos parte daquilo que queríamos. Se isto tudo não resultar,
a culpa não é nossa, a culpa é deles. Certo, e fez uma comunicação ao país às 20 horas, às 8 da noite, que é a hora nobre dos telejornais, comunicou centrando precisamente nessa clareza de dizer isto é a proposta do Partido Socialista. Nem se preocupou, nesse aspecto ficou desprovido de louros e disse isto é a proposta do Partido Socialista, com um grande objetivo que está na tua pergunta, que é quando perguntas se de facto quer passar a ideia que a culpa é deles, é com o objetivo de dizer se isto não resultar, a culpa é do Partido Socialista e, portanto, ao querer dizer ao país que basicamente cedeu em toda a linha ao Partido Socialista, Luís Montenegro não quer mostrar que é frouxo, que não tem autoridade, que faz cedências, quer mostrar simplesmente que cedeu ao PS e, portanto, se for para eleições, tem que ser o PS a ficar com o ónus de terem ido para eleições, portanto, chamo de orçamento e depois, por consequência, a dissolução da Assembleia e novas eleições. E isso é fundamental nesta estratégia comunicacional do Governo. Eu quase que arriscava a dizer que mais importante para Luís Montenegro do que passar a ideia e dizer às pessoas que quer orçamento e que não quer ir a eleições, é tentar provar que se for para eleições, a culpa é do Partido Socialista. E a comunicação teve esse objetivo claro. Não é o caso também que é falado ao país e àquela hora e para uma audiência tão grande. E no PS, Rui Pedro Antunes, não há propriamente vontade de ter eleições antecipadas. Olá. Se houver essa vontade, tem sido escondida e faz parte de uma estratégia que está na cabeça de Pedro Nuno Santos. Porque se houver essa estratégia, de facto, está escondida numa gaveta, não onde o Mário Soares pôs o socialismo, mas numa gaveta do Largo do Rato. Essa continua trancada. Sim, essa continua bem trancada. O Pedro Nuno Santos até disse no debate quinzenal de quinta-feira, o centrista aqui sou eu, portanto, mais do que meter o socialismo na gaveta não dá. Mas dentro dessa gaveta do cérebro de Pedro Nuno, onde pode estar um plano que de facto, na verdade, quer eleições, porque houve uma sondagem favorável que até ficava à frente, porque pode ser mais difícil daqui a 2 anos. Aquilo que é exteriorizado pelo próprio junto dos seus mais próximos, pelas estruturas do PS, é que de facto o Partido Socialista não quer eleições. Portanto, de uma forma objetiva temos que dizer isso, porque tudo o que são fontes do Partido Socialista têm dito isso. Agora, se há na cabeça de Pedro Nuno Santos a ideia até de forçar eleições, ou porque está farto desta situação, ou porque acha que lhe é mais favorável, isso até agora tem estado bem escondido e, portanto, se tivesse que responder a uma pergunta de uma forma direta, diria que sim, que o PS não quer. Agora, pode haver esse objetivo escondido. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.